A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada, para estarmos todos juntos em um só Espírito, sendo a verdadeira igreja viva do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, levando a palavra do nosso Senhor Deus sendo ministrada com orações para o lar, coração, veículo, comércio, para seja onde for que vocês estiverem. Para a palavra do Senhor está alcançando a vida de vocês, seja onde vocês estiverem, e debaixo das promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Então, independente de onde estiverem nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as escrituras sagradas; números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e cores, o que explica as cores do fundo de nosso cenário e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as ministrações de santidade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Pois lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada do nosso Senhor Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, proteção e vida eterna livre. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, para que não houvessem manipulações de sentimentos nem interesses dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, os livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor nosso Deus. E muita atenção, seja no nosso comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, escolhendo o número de 1 a 12. Pois toda live nós sorteamos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus Cristo, que são esses papéis brancos com a letra vermelha, e ímpar e par. E logo em seguida nós sorteamos um livro e um capítulo, que será ministrado no decorrer da live
e também será para meditação dos rebanhos sorteados, pois nós estamos sendo aqui um canal, um caminho, instrumento do nosso Senhor Deus, para que vocês tenham uma palavra revelada, conforme está escrito nas Escrituras Sagradas, para você interagir, você fazer a sua obra, você buscar ao Senhor na sua presença, aonde você estiver. E lembrando que, sendo membro dessa igreja virtual, das nossas 12 igrejas virtuais, inclusive dessa aqui, @Igrejas Benditas, além de receber as orações em todas as lives de segunda a sexta, você continua recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Pois lembrando sempre a todos vocês que para ser membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, basta você deixar nos comentários o seu nome e nos dizer que você é membro dessa igreja virtual e você é o rebanho bendito de número, e você coloca o seu número de 1 a 12, da qual você estiver escolhido no seu coração, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E você estará recebendo palavra revelada do Senhor Deus, no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, todos os dias de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada. Também estará recebendo orações durante as lives, orações após os términos da live e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E para ser membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, ou de qualquer uma de nossas 12 igrejas virtuais, você pode continuar frequentando o templo, igreja ou congregação do qual você estiver frequentando atualmente. Pois o próprio Senhor Jesus afirmou: aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E nós estamos aqui para ajuntar a igreja, o corpo do Senhor Jesus, o Cristo, que jamais deveria ter se separado. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Examinem lá em Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo, e não pedindo, estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro, para que todos vocês possam ver a nossa seriedade e comprometimento com a palavra com que nós estamos apresentando para todos vocês. E essa é apenas uma das mais de 40 ofertas que o prêmio somado ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais em dinheiro, para que todos vocês façam prova do nosso caráter, do nosso comprometimento, para que todos vocês possam estar examinando a palavra do Senhor, as Escrituras da Bíblia Sagrada. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento. Pois lembrando a todos vocês que com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nos livros de Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40,
Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para você ofertar na descrição desse vídeo. Nas outras redes sociais, basta abrir o perfil e na aba de seguindo, no perfil do nossa igreja virtual, _sem ovelhas, ou do ministério @mileofertadim, onde você vai encontrar o vídeo fixado. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se ajuntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, pois o próprio Senhor Jesus afirmou que nós somos seguidores do seu evangelho, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Aquele que não junta, espalha, e o reino dividido não prospera. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos levando a palavra do Senhor Deus para todos vocês. Primeiro ponto, não estamos só nessa rede social, então tem muita gente sim me assistindo. Estamos ao vivo agora em todas elas, para mais honra e glória do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Em mais de 25 países. E mesmo que tivesse uma única pessoa me assistindo em todas as redes sociais, eu continuaria fazendo o trabalho que eu estou fazendo com o maior prazer, que é anunciando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, com ministrações nas Escrituras Sagradas e orações para o coração, nem que fosse de uma única alma, quem dirá de todos que estão nos acompanhando agora, ao vivo em todas as redes sociais. Vamos dar início às orações para darmos início às ministrações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua igreja virtual, @igrejas benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para todos que estão nos acompanhando agora. Lembrando que se você quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta você estar seguindo ou se inscrevendo em uma de nossas 12 igrejas virtuais, que tem na descrição aí o vídeo, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que estejamos todos juntos em um só Espírito, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vou dar início ao sorteio dos 12 rebanhos, dos benditos, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que irão se assentar no trono, e escolha agora o seu número de 1 a 12. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Eu não posso falar o nome das redes porque uma não gosta que fale da concorrência. Então eu estou ao vivo em todas elas, não posso falar o nome de uma única, porque todas elas vão reclamar, independente de qual eu fale. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração ao rebanho bendito ímpar de número 3 e rebanho bendito par de número 4. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. É o mesmo @igrejas benditas em todas as redes sociais. Joga lá o @ e nos procura que você vai nos encontrar para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos, é o primeiro livro a estar sendo ministrado para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Eclesiastes, capítulo 5. E para o rebanho bendito par de número 4, Eclesiastes, capítulo 6, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 1 é a primeira a estar sendo ministrada, então quer dizer que você vem aqui todo dia. Seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Receba a palavra do Senhor Deus na sua vida, verdadeiramente. Permita o Espírito Santo fazer a obra na sua vida, pois o Senhor não obriga ninguém a nada. Se você não quer receber a palavra dele, se você não quer receber a presença dele, qual foi a palavra do Senhor Jesus? Ele está à porta e bate. Aquele que abre, ele entrará e ceará com ele. E vamos... Apocalipse 3, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos seus filhos benditos que estão junto conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e o escudo de todos os membros dessa tua belíssima igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta dos seus pés ou as palmas de suas mãos. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início aqui à ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Pois lembrando sempre a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas você é necessário escolher um número, seja de 1 a 12, que são dos rebanhos dos benditos, que são sorteados no decorrer da live, ou seja, um número de 1 a 7, que é sorteado no final da live, para que você saia dessa live com, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, para você orar, para você meditar, para você interagir com a palavra do Senhor Deus, e assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja aonde você estiver. Vamos à ministração do livro de Eclesiastes, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a sua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 5, a gente verdadeiramente vê a importância na palavra
estar ligada com a obra, com a atitude, com o fruto. Pois aqui a gente vê o cuidado que nós devemos tomar com as nossas palavras, pois o próprio Senhor Jesus deixou bem claro para guardarmos o nosso coração, porque o que contamina o homem não é aquilo que entra, e sim aquilo que sai, porque procede do coração. E lá o apóstolo Tiago, lá no livro de Tiago, também deixou bem claro, Tiago capítulo 1, o varão que consegue refrear a própria língua é perfeito. Então é sempre muito importante nós tomarmos cuidado com a nossa palavra. E aqui nesse capítulo 5 do livro de Eclesiastes, ainda nos demonstra um outro cuidado, com quem devemos tomar cuidado com as nossas palavras, com o nosso Senhor Deus, para não falar algo para com o Senhor e depois ir lá e descumprir, como infelizmente muitas pessoas hoje em dia acontecem, que ela fala, ah não, Senhor, se você me ajudar em tal coisa, eu faço isso ou eu deixo de fazer aquilo. Aí o Senhor Deus vai lá e te ajuda, te dá um voto de confiança e você vai lá e depois não faz ou não deixa de fazer. E com isso você fala, ah não, Deus já sabia que eu não ia fazer, ah, Ele me ajudou mesmo sabendo que eu sou falho e pecador. Então você tome muito cuidado, porque o Senhor abomina a ingratidão. E nós devemos estar sempre demonstrando quem é o Senhor de nossas vidas, através das nossas obras e dos nossos frutos. Aqui deixa sempre bem claro a importância que tem de nós verdadeiramente cumprirmos a palavra que sai da nossa boca. Pois, mais uma vez, o Senhor Jesus afirmou que nós iremos prestar conta de toda a palavra que sair da nossa boca no dia do juízo. Por isso que nós temos aí as mais de 40 denúncias em que estamos oferecendo dinheiro para que mostrar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, para que vocês possam verdadeiramente examinar as obras e examinar os frutos. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para todos que estão nos acompanhando neste momento, abençoado ali que está fazendo aniversário, escolha um número de 1 a 12 e de 1 a 7, para que o Senhor possa te entregar uma palavra ao seu coração para esse dia, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho, rebanho bendito ímpar de número 9 e rebanho bendito par de número 10, são os primeiros, são os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que se você quiser continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, basta você estar seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. Livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E o livro é o livro de Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, para meditação do rebanho bendito par de número 9, rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Provérbios, capítulo 21. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Provérbios, capítulo 22, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Oração de número 2 é a próxima a estar sendo ministrada. E, como a gente ministrou aqui ainda há pouco, devemos tomar sempre cuidado com as nossas palavras, como o próprio Senhor Jesus deixou bem claro no livro de João, capítulo 7. Julgai, sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Se você nos conhecesse, se você examinasse as nossas obras e os nossos frutos, o que você mais iria ver é justamente nós falando de arrependimento, de perseverar praticando a palavra do Senhor Jesus, o Cristo, de estar examinando as obras, examinando os frutos, de não consentir com a iniquidade, com o pecado, de repreender ações erradas, de mudar de atitude, de se arrepender, de se converter e não se convencer. Então é sempre muito importante a gente examinar a palavra do Senhor Deus, pois como está escrito lá no livro de Provérbios, devemos tomar sempre muito cuidado, pois falar sem antes ouvir é coisa de tolos. E vamos à oração de número 2. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo.
Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Você falou que eu não falo de pecado, sendo que eu falo sim. Então, basicamente, você mentiu e você acusou alguém justo de injustiça. Então, é necessário você ser repreendido para que você possa verdadeiramente se arrepender e não errar de novo, para que você possa estar sendo edificado na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos ao livro de Provérbios, capítulo 21, do versículo 11 ao versículo 17. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio uma forte indignação. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de Provérbios, capítulo 21, a gente verdadeiramente vê aqui, mais uma vez, sobre a repreensão e a instrução. Quando feito a pessoa correta, a pessoa verdadeiramente é edificada, verdadeiramente tem uma oportunidade de alcançar um patamar maior. Mas quando é para aquele que descarnece, que faz desfeita da palavra, ela apenas continua sendo um tolo. Então, por isso que diversas vezes, no caso, aqui nessa rede social, tem dois aqui que estão falando, eu estou ignorando o que eles estão falando. Por quê? Porque já conversamos com eles, já foram repreendidos, e aí nesse momento que entra lá, livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 9, onde não falar palavras sábias para os tolos, porque eles irão escarnecer da palavra, e também lá no livro de Tito, capítulo 3, repreende a pessoa 2 vezes. Se ela ainda insistir no erro, então deixa ela quieta, porque é ela que sai prejudicada. Em Mateus 18 também, o Senhor Jesus. Exatamente, em Mateus 18, o Senhor Jesus também, mais uma vez, repreende o seu irmão. Se ele não insistir no erro, 3 vezes ainda, aí você abre mão. E aqui a gente vê verdadeiramente no versículo 13: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Pois devemos lembrar que o Senhor Jesus deixou bem claro: aquele que ama aos pequeninos irmãos, através das atitudes, com obras e com frutos, esse verdadeiramente será honrado. Salmos capítulo 141. O que ajuda ao pobre, o Senhor o ajuda em todas as áreas e setores de sua vida. E aqui no versículo 15 está escrito assim: praticar a justiça é alegria para o justo, ou seja, faz com prazer, com verdadeira devoção a prática da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui, mais espanto para os que praticam a iniquidade. Ou seja, quando o justo aparece fazendo a justiça com alegria, muitos que estão na iniquidade se espantam. Por isso que muitas pessoas se espantam com as nossas ofertas, os nossos prêmios em dinheiro, para que vocês possam ver verdadeiramente a base sólida em que estamos. Porque se nós estivéssemos de alguma forma defraudando, ou omitindo, adulterando, mentindo, qualquer que seja a atividade iníqua que nós estivéssemos fazendo,
o advogado mais incompetente, nesses mais de um ano na internet, já teria arrancado esse dinheiro de nós. Então é sempre muito importante nós estarmos examinando as obras e examinando os frutos para conhecermos a árvore. Pois aqui no versículo 16 está escrito algo muito importante. Provérbios 21, versículo 16. O homem que anda desviado do caminho do entendimento, ou seja, tem um caminho ali do entendimento, mas ele se desvia, na congregação dos mortos repousará. E devemos lembrar que o entendimento é superior ao conhecimento, ao discernimento, à sabedoria. O entendimento é concedido pelo nosso Senhor Deus. E foi a última coisa que até mesmo os apóstolos do Senhor Jesus receberam. E só depois de terem recebido o entendimento que eles puderam entender finalmente todas as palavras que o Senhor Jesus havia lhes dito, para que nós vejamos verdadeiramente a importância que tem em nós perseverarmos. Pois se os apóstolos do Senhor Jesus abandonassem a caminhada, eles não teriam chegado ao patamar do entendimento. João capítulo 14, 15 e 16. O Espírito Santo de verdade nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir. Se nós o quê? Guardarmos e praticarmos os mandamentos do Senhor Jesus, sem acrescentar, sem omitir e sem adulterar a nada. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É o Espírito Santo de verdade quem me ajuda e pode ajudar a qualquer um que guarde e pratique as palavras dele. Eu estou sendo aqui um canal, um caminho, instrumento do meu Senhor Deus, para que todos vocês também, assim como eu, possam um dia ser boca do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, anunciar o reino dos céus, o Evangelho e a sua justiça. Próximo rebanho, rebanho bendito ímpar de número 1 e rebanho bendito par de número 2. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Porque são igrejas benditas. Então, igrejas somos nós, os seres humanos. O Senhor Jesus nos constituiu para ser a sua igreja. A gente pode ver lá no livro de Atos capítulo 15 e Atos capítulo 17. As igrejas que são as pessoas. Isso em diversas outras passagens, vou citando só duas. E bendita é uma classe das promessas nas Escrituras Sagradas. Os benditos herdarão o reino dos céus. Mateus 25, do 31 ao 46. Benditos do Pai, que herdarão o reino dos céus. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro a ser ministrado é o livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. E nós chamamos aí 12 igrejas virtuais, pois devemos lembrar que somos nós, os seres humanos, as igrejas do Senhor Jesus, o Cristo, que verdadeiramente estamos aqui juntos, primeiramente em um só Espírito e também juntos virtualmente através da internet. As reuniões, por enquanto, estão sendo somente virtuais para a grande massa de público, mas nossos templos físicos estão sendo inaugurados em todo o Brasil. Eita glória, de tanto capítulo para sair. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Isaías capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 2, Isaías capítulo 2, para a sua meditação. E nos templos físicos, os obreiros receberão o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, a secretaria de trabalho e emprego, todos têm a sua oportunidade de pregar. Pois nós não temos nenhuma religião e não seguimos nenhuma religião. Nós somos seguidores da palavra e do evangelho do Senhor Jesus, o Cristo, assim como está escrito. Não tiramos e não acrescentamos nada. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. A oração de número 6 é a próxima a ser ministrada. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pois nós estamos ao vivo agora em todas elas com a nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Entre em contato conosco, abençoado, pelo privado da outra rede social. Essa rede social aí, no caso, não tem o privado. Mas entre em contato conosco na outra rede social. É esse mesmo, @Igrejas Benditas, no plural, e com S, tá bom? Por mais que eu fale X, é Igrejas Benditas, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à oração de número 6.
Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e todas essas benditas vidas dos benditos membros dessa tua igreja virtual, @igrejas benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início aqui à ministração no livro de Isaías, capítulo 1. Gente, é tanta coisa que é importante para a gente poder estar examinando. Mas vamos aqui do versículo 8 ao do versículo 2 ao versículo 8. Livro de Isaías, do capítulo 1, do versículo... Ai, gente, é muita palavra. Quando eu olho para o texto, eu vou identificando os trechos em ponto-chave, que é muito importante da gente falar. Aí eu não sei de onde que eu vou pegar. Mas vamos lá, glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É muito importante estar examinando a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada, estarmos buscando guardar e praticar a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vou no livro de Isaías, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. Isaías, capítulo 1, do versículo 11 ao versículo 17. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais nédios, e não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isto de vossas mãos? Que viesses pisar os meus átrios. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim a abominação, e as luas novas e os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem. Praticai o que é reto. Ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da casa das viúvas. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração, no livro de Isaías, capítulo 1, a gente vê aqui o Senhor questionando tudo aquilo que o povo fazia como uma aparência de santidade. Tudo aquilo eles faziam em nome do Senhor, mas o Senhor mesmo não estava se agradando daquilo. Por quê? Porque as obras dele, os frutos dele, que eram para ser de santidade, que eram para ser de justiça, estavam repletos de iniquidade, de abominações aos olhos do Senhor, que tudo o que eles faziam se tornava repugnante para o Senhor. As festas, os sacrifícios, as orações, os cânticos, tudo o que eles faziam era abominação ao Senhor, porque o Senhor mesmo deixou bem claro: eu tenho mais prazer na obediência do que no sacrifício. Não adianta você cantar, você louvar, você falar que Jesus é o seu Senhor, se você não demonstra que Ele é o seu Senhor através das suas obras, dos seus frutos. Para que, como está escrito lá no Novo Testamento, livro de João, capítulo 9, versículo 31, o Senhor Jesus, está escrito com todas as letras, João 9, versículo 31, Deus não ouve a oração de pecadores, mas aqueles que fazem a sua vontade e o temem, a esses Ele ouve. Onde haveria a justiça do Senhor se Ele ouvisse a qualquer um e concedesse a qualquer um o desejo do seu coração? Não teria mérito em buscar, em ser obediente, em guardar a palavra
palavra dele. Então devemos sempre meditar nas Escrituras Sagradas. Oséias 4, versículo 6. O meu povo é destruído porque lhe faltou o conhecimento. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 22, versículo 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Então vemos que ambos são necessários, mas que nós também é necessário obediência e temor para com a palavra dele das Escrituras Sagradas. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não sei o que você fez, abençoado, mas está desculpado em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois independente do que você faça, eu tenho que perdoar. Ele se arrependeu, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, está perdoado em nome do santo meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração ao próximo rebanho. Rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. É o próximo a estar recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo para todos que estão nos acompanhando agora. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o próximo livro a ser ministrado, livro de Mateus, que contém 28 capítulos. Livro de Mateus, que contém 28 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Perdão, vou falar mais devagar, mas infelizmente o tempo está acabando. Aí, para mais uma glória ao Senhor Deus, é importante vocês prestarem atenção, que mesmo que eu fale rápido, quando vocês prestarem atenção, estiverem verdadeiramente com um coração sincero, querendo aprender, o Espírito Santo vai ajudar vocês a entender, mesmo que eu fale muito rápido. Pois eu falo inconscientemente, não é de propósito. Às vezes é de propósito. Vamos à ministração no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, Mateus, capítulo 19. E para o rebanho bendito par de número 12, Mateus, capítulo 18, para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 11, rebanho 11, oração 11, glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que se você quiser continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, basta estar seguindo ou se inscrevendo nessa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início aqui à ministração no livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 21 ao versículo 27. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nessa ministração, no livro de Mateus, capítulo 19, a gente vê a palavrinha muito importante do Senhor Jesus: se queres ser perfeito,
Então devemos lembrar que verdadeiramente para sermos perfeitos e alcançarmos a perfeição nas nossas obras, pois já somos perfeitos, pois somos feitura do nosso Senhor Deus. Agora, para as nossas obras também serem perfeitas e alcançamos a plenitude de perfeição, é necessário a gente pegar o nosso eu e descartar. Pois aqui, esta proposta foi uma proposta única para aquele jovem rico. Não é agora para você usar obrigatoriamente, todo rico tem que pegar, dar todo o seu dinheiro aos pobres. O ponto é que aquele jovem, o coração dele estava nas riquezas. E é por isso que o Senhor Jesus deixou bem claro, porque todos os outros mandamentos ele cumpria. Mas ele falou, se queres ser perfeito, vende tudo o que você tem e dá para os pobres. E não seria em vão que ele fizesse isso, porque aqui no versículo 28 em diante, o Senhor Jesus prometeu 100 vezes mais em tudo. E no século futuro, a vida eterna. Mas o jovem não tinha ainda aquela passagem. Mas nós hoje temos essa passagem e devemos lembrar que o nosso coração deve estar sempre priorizando o reino dos céus e a sua justiça. Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o nosso dever e essa é a nossa obrigação, para que verdadeiramente o Senhor possa nos conceder a vontade do nosso coração. Vamos ao próximo rebanho, João capítulo 15. Tudo para mais uma glória no Senhor Jesus. João capítulo 15. Próximo rebanho, rebanho bendito, rebanho ímpar de número 7, rebanho bendito ímpar de número 7 e rebanho bendito par de número 8. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 20 países, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoado que está lendo a Bíblia, muito bem-vindo para ler a Bíblia aqui junto conosco. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores vão continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Fazemos lives de segunda a sexta, do horário de 00h07 até 1h12 da madrugada. E vamos à ministração do livro de Salmos, capítulo 87. Salmos, capítulo 87, para o rebanho bendito ímpar de número 7. Salmos, capítulo 87. E para o rebanho bendito par de número 8. Salmos, capítulo 88, para a sua meditação. Vamos a uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 3 é a próxima a estar sendo ministrada. Vamos à oração de número 3, a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos dar início à ministração no livro de Salmos, capítulo 87, do versículo 1 ao versículo 7. O seu fundamento está nos montes santos. O Senhor ama as portas de Sião, mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me reconhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia. Eis que da Filístia, e de Tiro, e da Etiópia se dirá: este é nascido ali. E de Sião se dirá: este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá: este é nascido ali. E os cantores e tocadores de instrumentos entoarão:
Todas as minhas fontes estão em ti. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nessa ministração no livro de Salmos, capítulo 87, a gente vê a importância que tem em verdadeiramente exalarmos a presença do Senhor em nossas vidas, para que qualquer um que olhe para nós veja o Senhor brilhando em nossas vidas. E aqui no versículo 7 a gente vê: todas as minhas fontes estão em ti. Todas as nossas fontes, todas as nossas forças devem estar sempre firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, guardando e praticando as suas palavras e os seus mandamentos. Tudo para a honra e glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao último rebanho. Rebanho bendito ímpar, de número 5, e rebanho bendito par, de número 6. São os últimos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembre-se de fazer a sua obra com o Senhor Deus, curtir, comentar e compartilhar, interagir. E se quiser continuar recebendo orações, seguir ou se inscrever nessa igreja virtual. Livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nesta live. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5, 2 Samuel, capítulo 16. E para o rebanho bendito par, de número 6, 2 Samuel, capítulo 17, para a sua meditação. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 8 é a próxima a ser ministrada. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Abençoado, ele falou que ainda não tirou o uniforme do serviço, não tomou banho, que o fone descarregou, mas está viciado na palavra, porque é a palavra do Senhor Deus. Você não está viciado, porque viciado seria uma coisa ruim, mas você está verdadeiramente com sede da palavra do Senhor Deus, está encontrando uma fonte de manancial em abundância. Pois como está escrito em João 7, versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E vamos à oração de número 8. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas vidas benditas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal. E que elas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos dar início à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 16, do versículo 8 ao versículo 14. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e este agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem pois diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Gemini, deixai-o, que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras com ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados, e refrescaram-se ali. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nesse capítulo 16 do livro de 2 Samuel, a gente vê a gente vê Davi colhendo o fruto, as consequências do pecado do qual ele cometeu.
porque o Senhor perdoou a Davi, mas as consequências dos seus pecados vieram. Mas a gente vê aqui que Davi não está tentando arrumar uma desculpa, ele só continua confiando no Senhor, porque se o Senhor havia o perdoado e deixou claro que o pecado que ele havia cometido não seria mais um pecado de morte, então tudo que Davi tinha que fazer era confiar no Senhor. E olha a palavra do rei Davi naquele momento de tribulação tremenda. Olha só o que ele falou. 2 Samuel 16, versículo 11. Deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse. No versículo 12. Porventura, o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Pois devemos lembrar que aquilo que o Senhor abençoa, o homem não pode amaldiçoar. Aquilo que o Senhor é quem sustenta, o homem não pode derrubar. O ponto é, nós devemos buscar a presença do Senhor, meditar na palavra do Senhor e colocá-la em prática, para que o Senhor possa trabalhar e operar ao nosso favor. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, para com todos que estão nos acompanhando neste momento. Para quem é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de seguir ou se inscrever para continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Livro de Abacuque, capítulo 3. Possui 3 capítulos. Abacuque, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo meditado nesta madrugada. E lembrando que essa será uma meditação para todos nós. Livro de Abacuque, capítulo 3. Eita glória! Abacuque, capítulo 3, para meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Abacuque, capítulo 3. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça a toda criatura. Vamos à ministração de mais uma oração. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Lembrando que as nossas orações são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 5. O abençoado ele falou que eu sei muito da palavra. Não é que eu sei muito, é que o Espírito Santo me ensina todas as coisas. E ele ensina todas as coisas àqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. Examinem lá, livro de João, capítulos 14, 15 e 16. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à oração. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas benditas ligadas conosco em um só Espírito, nessa tua igreja virtual, @igrejas benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus, o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início à ministração no livro de Abacuque, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 19. Tudo para mais honra e glória, do versículo 13 ao versículo 19. Livro de Abacuque, capítulo 13, do versículo... Abacuque, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu.
A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Glórias a nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 3 do livro de Abacuque, testificando a ministração anterior, que não importa a tribulação, a perseguição, a importância é verdadeiramente confiar no Senhor. E para termos a esperança no Senhor, é necessário termos as nossas obras, os nossos frutos, como Ele mandou que seja feito. Guardar e praticar as palavras e os mandamentos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir a nada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Escolha agora o seu número de 1 a 7, e você estará recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Eu não entendi, abençoado. Você quer ofertar para essa obra, é isso? Se você quer ofertar para essa obra, você vai encontrar na outra rede social, porque essa rede social aí não permitiu nós colocarmos, você vai encontrar fixado um vídeo no @MillerOfertaGym com 10 tipos de bancos, 5 físicos ou 5 digitais. Ou então na outra rede social, aquela com quadrado vermelho e um triângulo branco no meio, que é a rede social de vídeos longos, você vai encontrar no link da descrição dessa live, @igrejasbenditas, você vai encontrar a chave que você está pedindo aí, porque infelizmente eu não posso falar aqui, porque senão a rede social derruba a minha live. E vamos aqui à ministração, aos 7 números. Escolha agora o seu número de 1 a 7. Se você escolher o número 7, você vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 5. Eclesiastes, capítulo 5, se você escolheu o número 7. Fazemos live de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h12 da madrugada. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ai, abençoado. Porque realmente essa rede social não permite que eu fale. Mas, olha só, as chaves é sempre a igreja, ponto, e o nome do banco, entendeu? A igreja, ponto, e o nome do banco. Aí você coloca @gmail.com. Aí são as chaves dos nossos bancos. Vamos aqui se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar em Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se você escolheu de 1 a 7 o número 3, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 19. Mateus, capítulo 19, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 87. Salmos, capítulo 87, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 16. 2 Samuel, capítulo 16, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, se você escolheu o número 1. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas 12 igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários. Desde o horário das 6h48 da manhã, no @aigreja70santos, na parte da tarde, a partir das 16h48, na @IG131837300 e até a 1h12 da madrugada, na @igrejasbenditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver.
e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais em dinheiro até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. Meu abençoado que também quer fazer a sua obra para com o Senhor Deus, entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, pois se você quiser levar um de nossos templos físicos para o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país, entre em contato conosco através do privado. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, é o mesmo @igrejas benditas em todas elas, onde a nossa produção vai estar retornando um contato para você, tirando as suas dúvidas e te informando as informações necessárias. E lembrando que conosco todos recebem seu salário, têm acesso aos 4 alimentos e todo mundo tem a oportunidade de pregar. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembre-se de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtir, comentar e compartilhar, interagir conosco, ser a igreja do Senhor Jesus em um só espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Eu aguardo você nas próximas lives, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h12 da madrugada. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.